Ele é biólogo, cientista alimentar e nutricionista. Tiago Rocha, com sua habilidade e vasta experiência, já participou de diversos programas de TV em nível nacional e dos melhores podcasts do Brasil, com 4 livros lançados: Curas Extraordinárias, O Emagrecimento Saudável, O Pâncreas Doente e O Cérebro Ansioso. Tiago Rocha é reconhecido como um dos maiores especialistas em saúde no Brasil. O que é o própolis mesmo? Então, o própolis, na verdade, ele é... Eu sou biólogo, então às vezes na ciência, biologia, a gente acha que os animais não pensam. Ao longo de sua trajetória, já ajudou milhares de pessoas a melhorar sua saúde e até mesmo a se curar de diversas doenças. Fisiologicamente, pelo que a gente tem até hoje, a gente sabe que ele tem programações para isso, né? Instintos, mas parece que pensa, né? Parece que pensa. Autodidata. Tiago iniciou seus estudos ainda na adolescência, frequentando a biblioteca de sua cidade. Quando a gente pega um cachorro nosso, parece que ele fala, né? Entendeu? Dependendo da nossa linguagem, mas a abelha é a mesma coisa. A própolis, na verdade, é um produto que a abelha utiliza para algumas funções específicas, né? Mas a própolis, na verdade... Após enfrentar essa severa síndrome de Crohn, conseguiu superar a condição por meio da medicina natural. É o remédio da abelha e o cimento da colmeia. Por exemplo, por isso que eu te falei que a gente não sabe se o animal parece que pensa, né? A própolis tem o objetivo de matar os bichos que estão lá dentro. Para você entender, você que está em casa também. 1 milímetro cúbico de colmeia tem 8 bactérias. Se não tivesse a própolis, 2 bilhões. Isso é a própolis. A própolis é um produto vindo da seiva de árvores, né, que é o remédio da árvore. Parece que a abelha pensa, né? Sabe, né, cara? Como é que sabe? Programação, enfim, instinto. Esse episódio transformador deu início à sua missão de vida: melhorar a saúde das pessoas através de seus ensinamentos. Farmácia, a nossa farmácia está na esquina ali, né? A da abelha está na árvore. Com mais de 5 milhões de seguidores em suas redes sociais, Tiago Rocha se destaca hoje como um dos maiores especialistas em saúde no Brasil, levando conhecimento e inspiração para o país e o mundo. A abelha comum, a abelha operária, vai viver uma média de 5, 6 semanas essa vida dela, né? Ela come 2 dias de geleia real, o restante mel. E a abelha rainha, sabe quanto que vive? 6 anos. 6 anos e come só geleia real. O zangão só serve para fazer abelha rainha, né? É um animal, é um inseto que faz sexo e morre, né? Não sei se isso caberia para o ser humano, né? Por sinal, a cor do própolis, ela é determinada pelo tipo de árvore que essa abelha pegou, essa própolis, né? Nós temos a melhor própolis do mundo. No Brasil. No Brasil. Todas as melhores própolis do mundo estão no Brasil, por diversos princípios ativos. A própolis do câncer, a própolis do câncer de próstata, a própolis do câncer de mama, é a própolis vermelha. Ela possui uma substância chamada bioxantina A. Essa substância, ela é tão poderosa que ela é considerada uma quimioterapia vermelha. Depois nós temos uma própolis muito interessante também, que é a própolis negra. Lembrando, própolis vermelha, câncer de mama, próstata e menopausa. E temos a própolis negra. Essa própolis negra já é mais poderosa, tá? Ela já trabalha para melanoma. Quando uma célula precisa crescer, ou um tecido precisa crescer, o corpo tem uma via, uma estrutura chamada BRAF. O BRAF faz a célula crescer. No melanoma, no câncer de pele, esse BRAF entende que a célula tem que crescer, por isso que começa a criar tumor. E se eu tiver um câncer de pele? Aí é a preta. Aí é a preta. Entendeu? É o que eu preciso entender. A pessoa pode tomar essa própolis também, mesmo que ele não tenha nada disso, para prevenir? Existe mix, é o que eu vou ensinar no final. Estamos começando mais um Ousecast. Eu sou o Ricardo Augusto e ele já está vindo aqui, eu não sei por quantas vezes, é meu convidado sempre especial quando eu estou em São Paulo fazendo aqui. Tiago Rocha, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo, obrigado a todo mundo que está assistindo aí o podcast Ousecast. É sempre para mim um privilégio muito grande, né? A gente já é amigo e que eu estiver em São Paulo, tens o privilégio e eu também tenho o privilégio de a gente estar sempre se conversando. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, hoje o nosso episódio, o nosso papo vai ser um papo temático, né? Hoje nós vamos falar sobre o incrível própolis, não é isso mesmo? O própolis, na verdade, ele é milenário, o estudo do própolis, né? Se estuda própolis desde que o mundo é mundo. E as pessoas não conhecem própolis, estão usando própolis falso, estão usando própolis caros. Existem legislações que determinam isso, né? E eu acho interessante as pessoas saberem, né, usar própolis, porque a própolis, sem dúvida nenhuma, é um melhor caminho para
como antibiótico, como remédio para gripe, como remédio para câncer. Eu vou explicar cada tipo de própolis. São cores de própolis, enfim. Eu estou aqui para responder. Todo mundo deveria estudar sobre própolis. A nossa próxima aula, nesse podcast, se tu me permitir, vou estar em São Paulo, acredito que lá para novembro, será sobre a cúrcuma. Tá? Então te prepara, quem está em casa, você vai conseguir assistir no Ouzcast aqui exclusivo, a cúrcuma, né? E essa aula aqui, isso aqui é aula de formação acadêmica profundo. Quem escutar agora, assistir, vai realmente assistir algo muito legal, né? Que vai poder mudar a vida da pessoa. Eu acho que a gente tem que passar a vida estudando saúde. A gente perde muito por não entender o corpo humano, a gente carrega um cérebro, não sabe como é que funciona. A gente deveríamos, e deveria ser matéria de colégio, né? Medicina natural deveria ser matéria de colégio, para as pessoas já crescerem, né, com a ciência. Em outros países já tem bastante disso. Mas a gente vai chegar lá. E afinal de contas, Thiago, eu acho que essa pergunta está nem no cronograma, o que é o própolis mesmo? Então o própolis, na verdade, ele é quando eu sou biólogo, então às vezes na ciência, biologia, a gente acha que os animais não pensam. A gente tem esse sistema, né? Fisiologicamente, pelo que a gente tem até hoje, a gente sabe que ele tem programações para isso, né? Instintos. Mas parece que pensa, né? Parece que pensa. Quando a gente pega um cachorro nosso, parece que ele fala, né? Entendeu? Dependendo da nossa linguagem, mas a abelha é a mesma coisa. A própolis, na verdade, é um produto que a abelha utiliza para algumas funções específicas, né? Mas a própolis, na verdade, é o remédio da abelha e o cimento da colmeia. Por exemplo, por isso que eu te falei que a gente não sabe se o animal parece que pensa, né? Pensa bem, a colmeia tem rachaduras, buraquinhos. Se uma parede, por exemplo, nossa casa estivesse com rachaduras, a gente ia colocar cimento, né? Exatamente. A abelha pega a própolis e joga e faz o betumilado. Onde é que ela colhe isso? Ela colhe da árvore. Então, já vi algumas árvores machucadas que soltam tipo uma resina. Então, aquilo ali é uma resina que é o remédio da própria árvore para cicatrizar a ferida dela. A abelha vai lá, pega essa própolis, né? Se não tiver, ela pega essa própolis e leva para a colmeia. Mas deixa eu explicar aqui. Se a árvore não tiver machucados, a abelha machuca a árvore. A própolis, a abelha pega de toda a árvore, menos da flor. A flor é para outras coisas. A abelha tem várias funções, né? Tanto de pólen, quanto de polinização, quanto de extração de mel, enfim, produção de geleia real. A abelha tem bastante coisa, bastante funções. Mas nessa questão, ela pega essa resina e leva para a colmeia. Duas finalidades principais. Primeira finalidade, betumar, tapar os buracos dessa colmeia. Segunda finalidade, esterilização. A própolis tem o objetivo de matar os bichos que estão lá dentro. Para você entender, você que está em casa também. 1 milímetro cúbico de colmeia tem 8 bactérias. 1 milímetro cúbico? 8 bactérias. Se não tivesse a própolis, chuta. Aumentaria muito mais, 10 vezes mais? Não. 2 bilhões. É mesmo? Se não fosse a própolis, não existiria vida na colmeia. Então, mata tudo. Mata tudo, né? A abelha vai lá, raspa a árvore, pega na raiz, pega no tronco, pega no tudo. Ela pega em tudo, né? Nos galhinhos. Ela raspa a árvore, pega a resina e bota com cera, bota com pólen, pega aí vem junto celulose, né? Depois eu vou explicar como é que a própolis é feita ali. O extrato de própolis, né? A própolis é uma coisa, o extrato de própolis é outra. E leva para a colmeia, né? A própolis não é comida de abelha. Ela coloca na patinha dela, na perninha dela, e leva para lá e vai fazer essa betumação, né? Isso é a própolis. A própolis é um produto vindo da seiva de árvores, né? Que é o remédio da árvore, né? E é interessante, por isso que eu te falei que parece que a abelha pensa, né? Sabe, né, cara? Como é que sabe? Programação, enfim, é instinto. Mas, por exemplo, se a gente estiver doente, a gente tem que se cuidar de alguma coisa, mas se não melhorar, a gente vai ao médico, vai na farmácia. A nossa farmácia está na esquina ali, né? A da abelha está na árvore. Ela sabe que lá um dos remédios dela. A abelha trabalha com 2 princípios interessantes, né? Nutrição
e trabalha com saneamento básico. Ela é danada, ela é na área da epidemiologia, a abelha é ninja, né? Mas principalmente nutrição. Nutrição porque eu digo que a abelha comum, a abelha operária, vai viver uma média de 5, 6 semanas essa vida dela, né? Ela come 2 dias de geleia real, o restante mel. E a abelha rainha, sabe quanto que vive? 6 anos. 6 anos e come só geleia real. Quer dizer, a nutrição da abelha também determina o tempo de vida dela, né? Uma só come um pouquinho de geleia real, o resto mel, vive menos. Uma só come geleia real, vive 6 anos. Então o princípio de vida da abelha da organização dela é uma nutrição boa. O zangão só serve para fazer a abelha rainha, né? É um inseto que faz sexo e morre, né? Não sei se isso caberia para o ser humano, né? Mas ela faz isso aí. É uma loucura, né? Entendeu? Então isso é a própria na natureza. Lá na natureza, essa é a própria. Agora, extrato é outra coisa. Certo, e quais são os melhores próprios do mundo? Então é importante a gente estudar isso aí. Tá? Mas vamos lá para o extrato, então. Já explico os melhores para a gente entender ali, Ricardo. Tá? O que é o extrato? O extrato já é um produto manipulado por a gente. O ser humano faz isso. Tem gente que come própolis, diz, eu como própolis 70, própolis 80. Nessa aula a gente já vai entender tudo isso aqui. É importante a gente entender isso, que é importante para na hora de comprar a própolis, para ela poder funcionar no nosso organismo, tá? Mas a própolis é uma coisa dura. É uma resina dura, não dá para comer aquilo, é intragável, é indigesto, não vai funcionar nada, o corpo não usa porque ele tem celulose demais. A própria natureza é dura. Porque, por exemplo, o que nos mantém estruturados são os ossos, tendões, músculos, mas os ossos nos dão estrutura. No caso que a árvore não tem osso, o osso da árvore é a celulose. Entendeu? A celulose é um tipo de açúcar complexo que o nosso corpo não digere. Por isso que a gente não digere celulose, a gente não consegue comer capim. O boi consegue, tem 4 estômagos, né? 4 compartimentos de estômago, né? 4 estômagos. Então ele consegue digerir celulose. Como eu não vou conseguir usar a própolis natura, eu tenho que criar um processo de tirar o extrato dela. Eu faço isso com álcool. O álcool tira a celulose. Então, se o teu copo manchar, a tua mesa manchar com própolis, você passa o álcool que resolve. Claro, o álcool de cereal. Aí tem uma técnica toda, né? Isso é interessante porque o própolis aquoso é menos efetivo que o própolis. Agora tem vários tipos de própolis, né? E isso me permitiu, eu começo explicando as própolis aí. Pode explicar quais são os tipos de própolis que existem, os melhores do mundo, né? Porque são vários, né, cara? Tem mais de 100 tipos, né? Nós temos própolis de todas as cores. Por sinal, a cor do própolis, ela é determinada pelo tipo de árvore que essa abelha pegou essa própolis, né? Se for vermelha, porque a árvore tinha uma resina vermelha, se for verde, porque a resina era verde. Cada cor. Nós temos uma própolis interessante aqui no Rio Grande do Sul, uma própolis amarelada, cor amarelada até mesmo, né? Outra coisa para a gente entender sobre o mundo aqui, nós temos a melhor própolis do mundo. No Brasil. No Brasil. Todas as melhores própolis do mundo estão no Brasil, por diversos princípios ativos. Lembra? O princípio ativo da própolis vem da planta que a abelha pegou. Então, tem planta que tem outros princípios ativos diferentes. Então, essa própolis vai ser determinante, cor e potência de acordo de onde ela pegou, de onde essa abelha pegou essa própolis, tá? Então, a primeira coisa que tem que entender. Então, vamos lá, vamos para câncer, vamos para gripe, vamos estudar própolis. A própolis do câncer, a própolis do câncer de próstata, a própolis do câncer de mama, é a própolis vermelha. Ela possui uma substância chamada bioxantina A. Essa substância ela é tão poderosa que ela é considerada uma quimioterapia vermelha. Sabe? Quem passou por câncer sabe que tem dentro da quimioterapia, dentro das terapias de quimioterapia, nós temos uma quimioterapia um quimioterápico chamado doxorubicina, que é a quimioterapia vermelha. Essa doxorubicina, a bioxantina A, ela é semelhante. E os estudos mostram que tem a mesma efetividade dessa quimioterapia, só que sem efeito colateral. Por que ela é vermelha? Porque a árvore que ela pegou é aquela. A resina era vermelha. É o rabo de bugio. É uma planta, uma árvore ali do Recôncavo Baiano. Santo Antônio de Jesus, Salvador, na Bahia, ali naquela região da Bahia, nós encontramos o rabo de bugio. E essa planta vai fazer com que a gente crie aí a melhor própolis do mundo, né? Para o câncer de próstata, câncer de mama e também o própolis da menopausa.
Esse é o própolis vermelho. O vermelho. O vermelho é o melhor própolis que tem. Depois nós temos uma própolis muito interessante também, que é a própolis negra. Lembrando, própolis vermelha, câncer de mama, próstata e menopausa. E temos a própolis negra. Essa própolis negra ela já é mais poderosa, tá? Ela já trabalha para melanoma. Sim. Melanoma. Existem remédios específicos para melanoma, tá? Remédios específicos para melanoma. Hoje nós temos um poderoso remédio para melanoma. E ele trabalha dentro de um princípio interessante da célula do câncer, né? Chama-se BRAF. Deixa eu explicar para quem está em casa. Quando uma célula precisa crescer, ou um tecido precisa crescer, o corpo tem uma via, uma estrutura chamada BRAF. O BRAF faz a célula crescer. No melanoma, no câncer de pele, esse BRAF entende que a célula tem que crescer, por isso que começa a criar tumor, né? E nós temos hoje químicos reguladores de BRAF, que por isso que o câncer de pele hoje é um câncer tratável, principalmente se pegar inicialmente ele, por causa desse remédio que trabalha em cima do BRAF. E a própolis negra, que é em 90% uma própolis retirada de uma planta chamada jurubeba, né? E por um tipo de abelha diferente, uma abelha sem ferrão. Tá? Jurubeba, que é a jurubeba, aquela cachaça. É que faz aquela cachaça. Manaus tem bastante lá, né? Goiás também tem. Do Goiás também tem? Então aquela plantinha sai a jurubeba. Da jurubeba sai a própolis negra ou a própolis preta, que é a própolis do câncer de pele. Então se eu quiser usar uma própolis, eu tenho que usar para menopausa, a vermelha. Para câncer de mama, a preta. Não, para câncer de mama. A câncer de mama vermelha também. E para câncer de próstata, vermelha também. E se eu tiver um câncer de pele? Aí a preta. Aí a preta. Entendeu? É o que eu preciso entender. Aí tem outra própolis interessante. Agora outra coisa, rapidinho, só pegando esse mesmo gancho aí. A pessoa pode tomar essa própolis também, mesmo que ele não tenha nada disso? Para prevenir? E existe mix, é o que eu vou ensinar no final. Como fazer um mix, um blend, mas pode prevenir também. Principalmente quem tem pele muito branca. Acredito que usar a própolis negra é uma própolis interessante. A pessoa é meio branca, ela vai ter tendência a ter câncer de pele, né? Mais fácil, não quer dizer. Porque o câncer de pele está mais relacionado a iodo do que mesmo ao sol. Carência de iodo, muito mais carência de iodo do que o próprio sol. Aí o Lugol resolveria. Lugol, uma tintura interessante de Lugol. Todo mundo tinha que tomar Lugol, né? Lugol tinha que estar, como diz os marombeiros da creatina, todo mundo tinha que tomar Lugol, tinha que estar na caixa d'água. Rede de tratamento de água, né? Tem pergunta aí? Tá, nós falamos da vermelha e da preta. Da preta. Tem mais algum outro própolis? Tem várias. A mais conhecida entre o meio popular, não é a mais famosa, mas a famosa eu deixei por último, é a própolis marrom. A própolis marrom, todos os estudos da própolis marrom levam aos estudos mostrando que ela é a própolis da imunidade. Então, se eu quiser ter uma imunidade melhor, eu tenho que ter a própolis marrom como a própolis carro-chefe. Então essa é a própolis da imunidade, né? Nós temos estruturas no nosso corpo que são mais ativadas com as propriedades químicas aqui da própolis marrom para a imunidade do que as outras própolis, né? Lembrando que essa é uma própolis que vem do mogno, que é uma própolis que vem do eucalipto, né? E aí a cor marrom. Entendeu? A árvore vai determinar o tipo de árvore, vai determinar a cor daquela própolis e vai determinar os tipos de substância que ela possui. Entendeu? Porque a vermelha é para câncer de próstata, né? É para câncer de mama. Então a substância que ela possui, né, a bioxantina A, é a substância número 1 para câncer de mama, próstata e menopausa. Aí no caso da marrom, né? E temos a melhor própolis do mundo. Essa é a própolis mais potente já estudada na humanidade. Eu acho que eu sei qual que é, mas deixa você falar. Tá, a própolis verde, né? Ela é top para inflamação, né? Principalmente para a questão de citocinas inflamatórias, tanto para edema como para eritema. Eritemas são manchas da pele, né? Geralmente provocada aí por machucados. Os edemas já são mais de inchaços, né? Mas duas substâncias levam a própolis verde a ser a campeã, né, de todas as própolis, né? É o artepelin C, tá? E a bacarina. Todas as duas substâncias, tanto para câncer quanto para citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias. Na verdade, a própolis verde, ela é um antihistamínico. Então, é para alergia. Ela serve para alergia. Então, eu quero tomar uma própolis para alergia, eu tenho psoríase.
eu tenho artrite reumatoide, sabe? Eu tenho até mesmo para pessoas que têm alergias alimentares. Essa é a melhor própolis, a própolis verde, por causa da terpilin C. E por que ela é verde? Depende da árvore, né? Depende da árvore. No caso aqui é o alecrim do campo. Dos 200 tipos de alecrim que existe no mundo, né, nós temos um em Minas Gerais mais potente. Dos 200 tipos nós encontramos aí vários deles com 3 hastes, e em Minas nós temos com 2 hastes, que tem mais princípio ativo do que todos os outros alecrins que existem. Então o alecrim é poderoso, como é poderoso, a abelha vai lá. É como se ela pegasse o remédio não genérico, ela pegasse um remédio top, né? Porque tem confusão entre genérico, similar e remédio normal. Nunca o genérico vai superar o similar, o remédio original, tá? O genérico? Nunca, não existe, não tem possibilidade, tá? A mesma forma não é. Ela tem a mesma composição, mas a qualidade do produto é diferente. Em alguns casos pode ter igualdade, mas não todos. Tem isso porque o preço é diferente, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Então, para cada tipo de doença tem uma própolis, né, cara? Tem, mas, por exemplo, a soca verde é mais poderosa. Quando a gente fala em Covid-19, nós temos que falar de própolis verde. A gente não pode falar de outro tipo de própolis. A gente tem que entender que existe até inibição de enzimas que são marcadoras de casos graves, quando a gente está em caso grave de Covid. Né? Inibição de enzimas que realmente essa enzima só dá em quem está em caso grave, caso final de Covid-19, né? E essas enzimas acabam reduzindo também, né? E a própolis verde consegue interferir na ancoragem do vírus. Ele não consegue nem sobreviver, nem entrar, ele não consegue nada, nem se replicar. Na verdade, existem estudos que mostram, nessa pandemia que a gente teve, que se reduziu 40% a taxa de mortalidade de pessoas que estavam no final da história da carochinha ali já, tá? Então, ele é potente demais. E a própolis verde, diferente das outras própolis, ela é especializada em amígdala, né? É para amígdala, a própolis verde é para amígdala. Então, a amigdalite é uma doença complexa, tá? Pode ser por vírus, pode ser por bactéria. Geralmente é vírus, tá? 90% de uma dor de garganta, amigdalite, vai ser por vírus. Geralmente um resfriado, enfim, né? Mas quando é bactéria, a coisa encarde um pouco. E essa própolis, o Ricardo, você está em casa, ela atua nas gram-positivas, nas bactérias gram-positivas. O que é isso? Tá? Existe uma coisa chamada em laboratório, chama-se coloração de gram. Coloração de gram é assim, ó. Eu pego a bactéria e vou colorir ela com um certo tipo de corante roxo, vamos dizer assim. Eu tinjo ela e faço várias colorações, vou desbotando essa coloração até o final da história. As bactérias que ficarem roxas, vamos dizer assim, elas são gram-positivas. As que ficarem transparentes, desbotadas, vamos dizer assim, elas são gram-negativas. Qual a diferença? Uma gram-positiva é uma bactéria que tem uma cascadura, vamos dizer assim, uma membrana maior. As gram-negativas, membranas menores. Então, claro que aparentemente a gram-positiva, por ter uma membrana mais forte, era para ser mais forte, né? Mas não é. A membrana mais fina é mais resistente. Vida de bactéria. A bactéria é um ser complexo, né? Então, a mesma coisa acontece na penicilina, por exemplo. Antibiótico, né? Antibiótico não é para vírus, tá? Antibiótico é para bactéria. Então, o que uma penicilina faz? O que uma amoxicilina faz? A curta explicação. Ela abre as colunas de proteína da bactéria e a água entra dentro. Essa bactéria morre afogada, vamos dizer assim. Ela entrou água dentro dela. E, no caso da própolis verde, ela faz esse trabalho nas bactérias gram-positivas, que são as bactérias mais simples. Tá? Lembrando que a própolis marrom já não. Lembra que é para imunidade ela? Sim. Ela já trabalha com gram-positiva e já trabalha com gram-negativa. Com as duas? Com as duas. Essa é a própolis do momento, a própolis salvadora, assim, que a gente tem que entender. Outra coisa que essa própolis faz também, que eu acho que é interessante, ela atua na fase inicial de reparação do tecido. O que é isso? Quando uma pessoa tem um machucado, ela arranha, Ricardo, o corpo começa a ativar as células que chamam-se fibroblastos. Essas células são responsáveis por formar um novo tecido, com uma cascata, com uma complexidade incrível,
formações para o novo tecido, mas o que elas vão fazer? Elas vão produzir essas células de elastina e vão produzir o colágeno, específico para cada área. Colágeno tipo 1 é tecido, pele. Colágeno tipo 2, cartilagem. Colágeno tipo 1, fibroblasto produz. Colágeno tipo 2, condrócitos produz. Os condrócitos são as células que produzem cartilagem. A gente bateu um papo sobre a alga aquela vez, sim. Eu dei uma explicada nisso, né? Então, o que eu quero dizer? Que como essa própolis vai atuar na fase de reparação inicial da cicatrização, ela é a própolis do diabético. Entendeu? Porque o diabético tem uma dificuldade no fibroblasto. Então ele corta, mas o fibroblasto não trabalha direito, não produz colágeno suficiente, não produz elatina suficiente. E outras substâncias, lógico. Quem tem diabetes, quando fere o pé, alguma coisa, demora a sarar, né? No fibroblasto. E ela vai ajudar na reparação inicial. A própolis verde. Então a própolis verde é a própolis da cicatrização, é a própolis do diabético, é a própolis que vai te dar esse trabalho. E ela também é para a imunidade. Também é poderosa. Por isso ela é a própolis mais conhecida do mundo, né? Rapaz, que loucura. E então aquela coisa de antigamente, quando a pessoa estava meio gripado e falava para tomar própolis e gargarejar com própolis, realmente funciona mesmo, né? Funciona mesmo. E outra, né? É o que a gente tem que entender. Mas a quantidade de própolis, a quantidade de extrato que a gente tem que tomar, o tipo de própolis, eu acho que esse é o mais importante. Que própolis funciona. Já sabemos agora para que cada uma serve, né? Vamos resumir para o pessoal que está em casa? Sim. Própolis vermelha, câncer de mama, próstata e menopausa. Própolis negra, câncer de mama, câncer de pele, melasma, pele, né? Melanoma. Isso. Câncer de pele, própolis negra, feita da abelha de sem ferrão, da jurubeba. Própolis vermelha, feita do rabo de bugio. A própolis da imunidade, qual é? A marrom. A marrom. Então eu tenho aí mata bactéria positiva, gram positiva e gram negativa, bactérias fortes. E a própolis mais potente do mundo é a verde, né? É a verde. Por que é a verde? A abelha é mais poderosa? Não, porque o alecrim é punk. O alecrim deveria ser considerado o rei das plantas. O alecrim ele é tão potente, ele, além das propriedades que ele tem, que a gente falou, de cicatrização, de imunidade, de reparação, né? Ele tem propriedades calmantes. O alecrim é conhecido como calmante, né? Sim, chá de alecrim. Toma um chá de alecrim aí, pô. Né? Porque ele é calmante. E, na verdade, ele é o melhor tônico pro cérebro. O alecrim deixa a pessoa até impotente sexual, né? Deixa. Não pode tomar... se tu tomar todo dia alecrim 10 dias, tu vai dar uma parada no desejo sexual. É muito bom para adolescentes que estão na puberdade aí, que vivem se masturbando e estão a 250 milhões por hora, né? Isso é importante. Para pessoas viciadas, o alecrim é interessante. Ele vai dar uma acalmada, né? Uma acalmada boa, mas ele é um tônico cerebral. Então vale a pena. Claro que o melhor tônico do mundo não está em comida e não está nem em planta, né? Para o cérebro, o melhor tônico, o melhor calmante do cérebro não é planta e não é comida. Aí, já que nós estamos falando, o melhor calmante do mundo é o sono, é dormir. É o sono, né? E já que estamos falando de própolis, vamos pegar um gancho nesse meio aí, pra gente falar também, eu tenho certeza que você sabe falar, do mel, tá, que também é produzido pela abelha, e de uma coisa que você falou lá, da geleia real também, que está nesse grupo aí. Tem benefícios também para o ser humano? Tem benefício. O mel é o seguinte, o mel é complexo. O mel é um alimento complexo, né? Então tem que entender de mel para falar de mel. Não pode falar de mel só porque quer falar de mel. Porque é docinho. Não, e também tem duas vertentes, que o mel faz mal e que o mel faz bem. Tem duas vertentes. Tá? Eu sou da vertente do estudo, então eu não só conheço mel. Eu estudo mel e visito apicultores, enfim, eu sei o que eu estou falando. Eu conheço a abelha, né? Eu sei a propriedade do mel. O mel é um produto que não pode ser comido em grande quantidade nem frequentemente. Então eu não preciso usar mel todo dia. Posso usar, mas não preciso usar mel todo dia. O mel é um extrato muito forte de frutose. Ele tem muita frutose, mas tem muito mineral. Entendesse? Quem não conhece mel só entende que a frutose faz mal. E porque ele é 80% frutose. Então é muita frutose. Então, a gente sabe que frutose isolada faz muito mal, a gente sabe disso. É, claro. Por isso que não é interessante tomar um suco de laranja com 8 laranjas espremidas, né? Um suco ralinha fibra, passável. Né? Mas, então quem não conhece mel não entende disso aqui. O mel tem o açúcar mais abundante, frutose, mas ele tem açúcar de equilíbrio dentro dele. São dois. Imagina uma balança, a dextrose e a levulose. A dextrose é o açúcar que vai fazer com que o mel
se torne um alimento de um índice glicêmico muito alto. Ele se torna açúcar rápido no sangue. Mas a levulose, ela segura isso. Contrabalanceia, né? Contrabalanceia. Nenhum mel tem um pico glicêmico tão alto que seja capaz de fazer mal para uma pessoa saudável. Porém, é um alimento que tem bastante açúcar e deve ser ingerido em pequenas quantidades. Eu até sugiro que não seja ingerido todo dia. Mel. Mas o mel também é determinado pela florada, pelo caminho que ele está. Por exemplo, mel orgânico. Como é que eu sei que o mel é orgânico? Tem um segredo? Tem segredo, Porque tá? até hoje tem essa confusão de fala que mel empedra, não empedra, né? Como Não, é que é todo isso? mel tem que empedrar. Pois é. Se o mel não empedrar, não é saudável. Isso é por causa dos cristais de açúcar que tem dentro dele. Se ele empedrar, na verdade, a prova é verdadeira. O grande perigo é se ele não tiver empedrado. É que para manipular o mel, nós temos que trabalhar bem isso aí. Tá? Então, o mel in natura não é tão seguro quanto o mel industrializado, tá? Quando era de uma marca organizada, de uma empresa organizada, por diversos fatores e motivos. Mas o mel em si não faz mal nenhum, mas depende da florada dele. Por exemplo, mel silvestre. Silvestre é um mel que essa abelha pegou de todas as árvores que estavam ao redor. Mel de laranjeira. Essa abelha vive entre as laranjeiras. A abelha tem um raio de 3 km. Que ela vai buscar os 3, material. ela não passa disso. É que os insetos têm isso, né? O mosquito da dengue tem 300 metros. O raio de 300 metros. Tanto é que os agentes da dengue, o pessoal que trabalha com endemias, os especialistas nisso, por sinal, dá pra gente falar sobre dengue um dia, tá? Sim. Podemos falar até hoje também. Um dos serviços mais importantes de saúde pública em epidemiologia no Brasil é a dengue. É o sistema da dengue. Você não sabe a dificuldade que é para o Brasil não estar muito mais grave o caso de dengue. É um trabalho terrível, muito sério, muito complexo, de um grande compromisso, de armar armadilhas, de verificar a polpa, tá? Os mosquitos nascendo. Olha, é danado. Tem uma fase, um tempo, o agente tem que ir na hora certa, colocar a armadilha certa. Então é danado, tá? Existe um trabalho de laboratório. Então a gente vai lá, coleta, pega. Eu falo por isso porque eu trabalhei 3 anos e meio, né? Eu trabalhei 3 anos e meio de agente de endemias, né? Eu sei o que é dengue de cabo a abo. Você tá por dentro, né? Não, eu trabalhei, né? Além de estudar, eu trabalhei no assunto. Entendeu? Então o mosquito da dengue, ele tem um raio de 300 metros. Então, por exemplo, se eu achei um foco aqui, onde a gente está no podcast aqui, eu venho aqui no mapa, pego um compasso, faço um cálculo e faço um raio de 300 metros dentro do compasso. E essa região toda eu sou obrigado a limpar tudo que tem ao redor. Mas se nesse raio de 300 metros eu achei outro foco aqui... Mais 300. Mais 300. Voltando à abelha ali, ela tem um raio de 3 km. Então, se eu tenho uma abelha, um mel orgânico, num raio de 3 km, eu tenho que ter só natureza. Não pode ter granjas, não pode ter arrozal, não pode ter nada que seja inorgânico ou com adubo inorgânico. Enfim, nada de agrotóxico, nada. Nem perto de casa, 3 km. Por isso que esse mel. Isso aí a empresa consegue fiscalizar. Por isso que eu estou falando que o mel de empresa Indústria, né? é mais confiável. Porque a empresa que é confiável, ela tem agentes que ficam fiscalizando esse mel aí. E o processo que é para o mel chegar na casa da pessoa... Gente, é mais de 8 testes. É top, tá? O mel brasileiro é um dos melhores mel do mundo, né? Por sinal. Por sinal, nós temos a melhor própria do mundo e nós temos o melhor mel do mundo. Já vou explicar qual é o melhor mel do mundo, que é o mel do diabético, tá? O mel do diabético? O mel do diabético, já vou explicar já. Eu já falo já, né? Hã? Pra não confundir. Mas não deixa eu esquecer pra não confundir aqui. Mas Sim, vamos sim. lá. Então, a florada. Mel silvestre, mel de todas as plantas. Entendeu? De flores gerais, de aroeira, de espinheiro, de eucalipto, né? Mel de eucalipto, só de eucalipto. Mel de eucalipto lima, porque essa abelha viveu no raio de 3 km só em eucalipteiro de eucalipto lima. Se brincar, tem mel de tudo quanto é tipo de árvore, né? Depende da região, né? Depende da região, né? Olha como a natureza. Olha o que eu falei da abelha. A abelha é coisa incrível, né? E vamos lá, pra gente entender também. Então, cada mel vai ter os mels, né? Aí. E tem o melhor mel do mundo, que fica na região serrana de Santa Catarina. É o melhor mel do mundo. O alemão estudou ele, né? Os alemães estudaram ele e chegaram à conclusão do melhor mel do mundo. Posso falar o mel do diabético? Pode falar o mel do É diabético. o mel da Bracatinga.
O mel de melato da abracatinga, que é uma plantinha que ela passa por um processo diferente dos outros tipos de mel. A abelha coleta o que ela precisa para fazer esse mel do cocô de um inseto. Então, inseto é loucura, né? Chama-se cochonilha. Sabe o que é cochonilha? Cochonilha é aquele inseto que a gente faz... Tem vários tipos de cochonilha, né? Para você entender. Todo o alimento natural de morango, sabor natural de morango, ele é de um inseto esmagado. Chama-se cochonilha. Mas Entendeu? que coisa, cara. Isso aí não faz parte. A gente come várias coisas, né? Isso não faz mal nenhum. Então, a cochonilha se alimenta e a abelha se alimenta da excreção dessa cochonilha. E aí produz o mel da abracatinga. No caso, eu já tenho um metabolismo da frutose por causa da cochonilha. Então, o índice glicêmico dele, de um mel que é 70 para 30. Tá? Por isso esse não é o mel do diabético. Né? Mel do diabético. Ele é o melhor mel do mundo, o mel da abracatinga. Aí esse tu pode usar todo dia. O mel da abracatinga é o melhor mel do mundo, né? E pra comprar um mel desse também tem que estar específico lá no rótulo, né? Não. Por isso que eu te falei, tu tem que comprar. Não é que o mel do produtor caseiro não é bom. Eu não tô falando isso aí. Eu tô falando que o mel de qualidade tu consegue de uma empresa de qualidade. Entendeu? Uma empresa que realmente tenha mel, que realmente seja com mel. Vamos estudar os verdadeiros e os falsos própolis? Pois é, tem própolis falso e verdadeiro? Como é que é isso, hein, cara? Falso e verdadeiro, O povo infelizmente. injeta isso aí em praticamente tudo, né? Porque a legislação permite. Eu acho que não é culpa da legislação. Eu acho que o brasileiro tem esse jeito. Esse jeitinho, né? Não sei se o americano também tem, não tô falando dos outros, tô falando da gente, eu gosto de falar da gente, não vou falar dos outros, né? Exato. Nós temos um jeito brasileiro para quase todos os detalhes, né? Bruto. Já visse alguma plaquinha de própolis 70%? Cara, Já ouviu falar própolis 70%? Eu acho que não ouvi isso, já né? ouvi falar, não vi vidro, essa coisa não. Não, mas tem caixinhas com própolis 70%, aquele é própolis falso. Tá? Não existe própolis 70%. Não existe, não é possível fazer própolis 70%. Entendeu? Se não tem a possibilidade. Própolis é uma resina dura, lembra? Sim. Como é que eu vou fazer uma própolis 70%? Nem que eu queira. Um própolis, no máximo, isto não é um bom própolis para te utilizar ele. 35%. Um bom própolis é 25%. Mas a legislação me permite algumas coisas. Por exemplo, como que eu sei que um própolis tem extrato de própolis em porcentagem boa para o meu funcionamento? Dentro de alegação científica, nós temos que ter 11% de extrato de própolis dentro do extrato de própolis. 11, tá? Mas, por exemplo, se esse meu própolis foi legalizado pela Anvisa, não tem que ter na caixinha isso. Se tiver, é o que o cara botou. Ele quis botar que tem 11, tem 15, tem 12, tem 13%. Não é obrigado, né? Não é obrigado. Então, eu não sei se esse própolis é verdadeiro ou não. Pode ser, mas pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Na dúvida, como é um produto ainda caro, então eu não compro, né? Então eu acho que na legislação, se tu pegar a legislação, colocar um do lado do outro, nós temos 5, 6 necessidades documentárias para cá, com a Anvisa, e mais de 10 pelo mapa. O mapa é vamos dizer assim, é do Ministério da Agricultura. Tá? Sempre vai ver um selinho de mapa, Ministério da Agricultura, CIF, tu vai ver ali C.F, I.F, que é CIF, que são órgãos que regulamentam isso. Nesse dado mapa, tu consegue ver atrás no rótulo que ele tem. Tem que ter no mínimo 11%, cera, tem tudo certinho. É tudo certinho, mas tem que ter 11%. No mínimo 11%, para eu ter um extrato próprio verdadeiro. Tá? Então, aí quando eu compro uma caixinha e vejo 30% na frente, eu preciso olhar atrás. Já pode ficar esperto, né? Olha atrás. Quando eu olho um própolis verde, que é o mais vendido, né? Porque ele é o mais potente. Tem princípios maiores. Não é para tudo, porque é o melhor para o câncer. A gente explicou qual foi, né? E eu tenho que olhar isso aqui. Eu tenho que olhar o rótulo lá atrás, não na frente. Porque na frente eu vejo a própolis como caixa. Mas está escrito 70. Mas 70 de extrato líquido daquilo, junto com o que tem. Então, esses próprios que estão escritos 70, cheio da internet para vender, eles têm 25% atrás. Tá? Eles são bons, mas não são 70. E se já começou mentindo na capa, provavelmente saber, né? Tem um monte de coisa para trás. Eu acho que você não deve comprar nenhum própolis que está escrito 70%, mesmo que ele tenha 25% atrás. Porque se o dono já começou com o Medequetec, né? Porque isso é uma estratégia de marketing. Com armação, não é né? crime, porque pode ser registro pela Anvisa, e aí não tem necessidade de colocar atrás.
Pode ser pelo mapa, não é crime, tá? Pode ser vendido, mas eu não sugiro como profissional tu comprar um produto de uma pessoa que já tá colocando na caixa uma coisa que nem é com o objetivo de te enrolar, tá? Já é treta, né? Já é treta, mesmo que seja verdadeiro, porque tá atrás verdadeiro, né? Então, é verdadeiro. Então, um bom própolis 15, 11 é top, pode comprar de 11, fechou. É 15, 20, 25%. 25% é o padrão ouro, assim, de um própolis para tratamento. Como é que toma o própolis, Thiago? A pergunta minha. Ele vem em cápsula? Como é que funciona? Vem em cápsula, mas a cápsula também é uma cápsula suspeita. Então, não é que não está escrito que não tenha. Eu só estou falando que se não for de uma fonte confiável aquilo que não está escrito, aí tu tem que decidir. Né? Própolis vai ter ali, lógico. Ninguém vai fazer uma cápsula que não tem própolis tendo própolis. Nem um pouquinho não tem, né? Própolis vai ter ali, mas tem de 8%, tem de 9%, tem de 5%. Tem vários porcentos ali. 8 é o mais comum, né? Dentro dos que não são de legislação. Mas 11, mínimo 11. Então, própolis eu tenho que tomar por gotas. Como é que eu tomo? Tá? Para tratamento, tem que ser 25% e tem que ser uma gota por quilo de peso. Quantos quilos tu tem hoje, mais ou menos? 78, mais ou menos. Então, quando tu for fazer um tratamento para uma amigdalite, enfim, uma cicatrização, tu vai escolher o próprio que tu precisa. Tem que ser uma gota por quilo de piso. 78 gotas. 78 gotas. Se tu for, é a mesma coisa para criança. Teu filho nasceu, tu é recém-nascido, pode dar próprio para qualquer criança, a qualquer momento, qualquer idade, não muda nada, tá? Verdadeiro e puro, né? Aí tu vai colocar uma gota para cada. Meu filhinho tem 5 quilos, 5 gotas para cada quilo de peso, pode colocar na água. Não tem problema nenhum, tá? Criança pode tomar, recém-nascido pode tomar, não pode tomar própolis. Própolis é top. E aquele de bater na garganta? Então, isso aí a maioria é falso, né? Mas também por legislação. Só que tu acha que é própolis, mas não é própolis ali, totalmente. Então, aquilo ali é composto de própolis. Entendeu, Ricardo? Aquilo não é um própolis, extrato de própolis. O que eu usei na minha vida, tudo foi desse, que a garganta tava ruim, chega a dar uma anestesiada. Não, porque tem própolis, né? Mesmo que seja pouco. Tem própolis ali dentro. Não é um composto sem própolis, é um composto de extrato de própolis. E o bicho é tão forte que mesmo tendo um pouquinho ainda faz um efeitinho, né? Faz um efeitinho, pra te ter uma ideia. Só que, por exemplo, já usasse alguns de sabor de malva, de gengibre, de romã, já visse? Sim, sim. Isso, aquilo não tem romã e não tem gengibre, não tem malva ali dentro. Aquilo é fluido do produto. Deixa eu explicar para quem tá em casa, que é bom entender isso aqui, tá? Quando eu pego um óleo essencial, eu pego a parte gordurosa daquela planta. O extrato eu seco, o óleo eu faço isso aqui. Tintura é um pouco diferente, é uma espécie de extrato também, tá? E eu vou pegar e vou tirar a parte que dá gosto da planta. A parte que dá gosto da planta, a parte da gordura da planta é o óleo. A parte que dá gosto é fluido. Então, hoje tem para vender fluido. Fluido de romã, fluido, mas não tem princípio químico da malva ali. Só tem um gostinho. De tratamento, não, mas é verdadeiro, aquele é um fluido de malva. Rapaz, mas eu falar pra você. Mas se você ler daqui pra frente, você vai ver assim, ó, própolis e mel, ou só própolis, e composto de própolis, e sabores de malva, sabores de romã, sabor de gengibre, sabor de... Você não vai encontrar sabores, enfim, né? Você não vai encontrar ali princípio ativo da malva. Se você só usou a própolis com fluido. Entendeu? Porque óleo essencial é uma coisa, isso aqui é uma aula que a gente vai prestar também. Essência é outra. Eu quero uma essência de eucalipto. Essência de eucalipto é um perfume, é uma química, uma droga, é um perfume. Óleo essencial é algo extraído da planta. A gordura da planta é isso, vamos dizer assim, para o pessoal entender mais fácil em casa, que está ali com os princípios ativos. Por sinal, uma gota de óleo de eucalipto tem mais ou menos 5 quilos de folha concentrada ali dentro. Você também estuda esse negócio de óleo essencial, cara? Óleo essencial, a gente estuda que tem que ter, né? Óleo essencial é a melhor... Você manja dessa parada também? Esse negócio de essencial, eu nunca... Vamos marcar uma live, uma entrevista sobre isso aí também, tá? É bacana esse negócio de óleo essencial. Então esse tipo de própolis geralmente, ele não é própolis como a gente imagina, tá? E outra coisa, ele é com água, não é com álcool. Por quê? Porque é um própolis de boca. Então vai tacar água na boca, uma criança vai usar? Não vai usar. Então não é legal para ela, nem legal pra gente. O própolis aquoso é aquele própolis com água. Então eu vou lá comprar uma própolis. Tá, vamos simular aqui. Cheguei na farmácia, tu é o farmacêutico aí, tu é o do Casa Natural. Ô Ricardo, eu gostaria de uma própolis verde. Certo. Entendeu? Sim. Aí tu vai me perguntar, é com água, o aquoso ou uma própolis com álcool? Entendeu? Sim. Aí eu quero o aquoso.
Aí tu já sabe que esse próprio tem extração, é bom, mas não igual com álcool. Porque com álcool eu tiro celulose, eu extraio muito mais vezes. Tem que ser com álcool. Tratamento tem que ser com álcool. Vai funcionar o aquoso? Vai ter que aumentar a dose. Aquoso é extraído com água. Ou aquoso com álcool também. Entendeu? Tem esses mix todos juntos aí. Sim. Aí tu vai... eu tenho o próprio 70 aqui, Thiago. Daí o que tu vai fazer? Vai pegar... que legal, que bacana, né? 70 é legal, né? Só que eu assisti o podcast do Thiago. Deixa eu ver aqui atrás, olha atrás. 25. Vai estar escrito mínimo de 11, mínimo de 15, mínimo de 25, mínimo de 35. Nunca passa 35, não existe. É mentira. Não tem nem como usar aquele próprio ali. Tá? Nem tem como usar. Então, você vai desse sentido. E eu posso fazer também blend. O blend que você fala é o mix. Um mix. Eu posso pegar... Eu, por exemplo, uso bastante mix. Eu gosto de mix, né? Então, bota 20 gotas de cada, né? Para manutenção, enfim. Coloca 20 de vermelho, 20 de... O preto é mais difícil. O preto que você quiser usar, tem que mandar comprar. Né? Não encontra fácil? Não é fácil. Você encontra. Em São Paulo encontra fácil, mas não é tão comum. Né? Não é tão conhecido nem as propriedades químicas desse produto. Quem já falou até hoje que esse próprio tem ação científica em berrafe? Nunca. Pois é. Não, mas eu estudo isso aí profundamente, não estou brincando. Né? Para falar da abelha, porque eu abracei a abelha. Eu estou entendendo o que eu estou falando. Não é brincadeira. Tá? Então, próprios é isso aí, Ricardo. Eu acho que quem está em casa tem que entender que a própolis deve fazer parte da farmácia do dia a dia. Eu perguntei um trem pra você, não lembro se você prestou atenção ou não nessa correria. Eu falei pra você da geleia real. Você falou que a abelha rainha consome a geleia real. Então, tem o mel, tem o própolis que tem... Tem o pólen. Tem o pólen também e tem a geleia real. A geleia real, o que é, afinal? A geleia real no Brasil não tem para vender. Toda geleia real no Brasil, ela é importada. Tá? Nós não temos geleia real no Brasil. Não existe geleia real no Brasil. Ela é importada, ela tem que ser importada. Tem para vender, mas não é nossa aqui. Sim, não vem tem de fora para cá. Infelizmente não temos legislação para isso aí. Tá? Mas nós podemos usar, por isso que ela é mais cara. E é a comida da abelha. Rainha. Entendeu? A abelha rainha vive muito. Então, imagina só, a capacidade nutricional que tem aquele alimento, né? Mas a gente tem que olhar a natureza também. A abelha rainha é macho ou é fêmea? Com certeza é fêmea. Fêmea. Então é um alimento, apesar de nutritivo, feito para mulher. Predominantemente, vamos dizer. Feito para mulher, feito pro sexo feminino. Né? Eu uso geleia real, mas uso uma vez por semana, não uso direto, né? Mas ela é um super alimento, é super poderosa. Quem quer prevenir um monte de doença, usar a geleia real, tá usando o nutriente da abelha rainha, né? Tem alguma coisa, a gente não consegue comprovar isso ainda. Já consigo provar próprio, consigo provar mel, né? Mas definitivamente mel tem frutose, mas nós temos levulose e temos a dextrose. A gente tem que entender de açúcar para depois falar alguma coisa, né? Tem uma vez que eu fiquei tão impressionado com esse negócio de suplemento, cara, que eu tava andando com tanto suplemento em Goiânia, e aí óleo de abacate, entendeu? E óleo de cáscara. Quando eu acabei de comer, o cara falou assim, vai almoçar, porque se a gente for tomar tudo que a gente tem que tomar, tem que andar com a caixa. Não deve, mas você pode usar babosa, você pode usar o próprio, você pode usar o vinagre de maçã, você pode usar o limão, top, entendeu? É que assim, ó, o suplemento, na verdade, vai funcionar para aquela pessoa que precisa daquele suplemento. Tem suplemento, tu tem que tomar no mínimo uns 15 suplementos. Ele, todo mundo aqui. Isso é indiscutível. Não tem jeito. Não tem jeito. Infelizmente tá? Mas nem todo mundo pode tomar. Existem alguns que são mais importantes. Você tá entendendo? Então, o fato de tomar suplemento, às vezes tu inventar coisa, aí o teu corpo nem usa aquilo. Porque às vezes não tem a carência de óleo de abacate, por exemplo. Né? Não tem essa carência. Às vezes tu não tem uma carência absurda vou dar um exemplo, né? Porque o que eu vou falar ômega 3 a gente precisa, K10 a gente precisa, né? Q10 a gente precisamos um monte de vitamina. A D3 também, a D3, o magnésio, né? Mas tem coisa que a gente não precisa, né? Às vezes não precisa de vitamina A. Aí fica suplementando, né? E nós temos também aqui, pegando esse gancho aqui, eu quero falar desse livro também, que é um dos livros mais vendidos do mundo. E você parece que você deu uma mudada na capa dele? Deu uma mudada na capa. Outra coisa dele seria a prova d'água, tá? Aí ele é a prova d'água? Ele é a prova d'água, esse livro é a prova d'água. Todo ele, não só a capa, todo. Olha ali, ele não molha. Por isso que eu vi que ele tem um material diferente, Ele é a prova d'água. O objetivo desse livro é fazer com que a pessoa tenha ele como guia na casa dela. O meu sonho, e tá chegando o próximo sonho, eu quero um livro em cada casa. Todo mundo tem o direito de ter um manual em casa de tratamento natural.
Eu acho que a gente é capaz de saber como tratar nossas doenças, com coisas que não têm efeito colateral, com coisas que não viciam. Curas extraordinárias, porque é extraordinário saber que uma pessoa com síndrome de Crohn pode, por exemplo, se tratar com alfavaca, com chá da fortuna, com argila, entendeu? Com carvão vegetal. É extraordinário uma pessoa com enxaqueca poder tratar com mel babosa, entendeu? É uma coisa extraordinária. Por isso esse livro é assim, né? E se tu perceber, Ricardo, eu coloquei aqui todo o mapa mundi, né? Sim. Com a ideia de fundo, que é os melhores tratamentos naturais do mundo. Esse livro, ele Isso foi não é só frase de impacto, não. Você rodou o mundo, né? Ele é a prova d'água, esse livro, tá? É um livro à prova d'água. Claro, né? Entendeu o que eu quis dizer, né? A prova d'água, né? Ele é resistente, ele não molha. Ele não vai deixar ele dentro do rio lá e, né, e achar que ele vai... A pessoa, se eu for comprar um relógio, era 40 metros. Quem que vai nadar 40 metros, né? Entendeu? Então, no sentido de que ele realmente... Ele é muito bom. Caiu uma água aqui, ele não vai estragar esse livro. Ele foi projetado um paninho, né? Para aguentar uns 30 anos na casa da pessoa. Cara, tá? bacana. Vendo esse livro aqui, eu sei que você, por exemplo, não teve a oportunidade que muitos brasileiros têm, por exemplo, com o caso da síndrome de Crohn, né? Que você teve esse negócio e teve que lutar para conseguir se curar, né? E aqui não. A pessoa tá intestino, depressão, insônia, gastrite, sinusite. né? É só colocar curas extraordinárias na internet, você vai achar fácil. Ou na minha rede social, coloca assim, Dr. Thiago Rocha, biólogo, cientista e nutricionista, tá? O doutor dos alimentos. Sim. Lembra disso. Eu quero seguir o doutor dos alimentos. Lá no Instagram é Thiago Rocha Palestrante. Doutor Thiago Rocha. Só achou, vai me achar facilmente, tá? Nós estamos aí sempre ajudando as pessoas. Ricardão, muito obrigado, viu? Cara, eu que agradeço a presença. Tem mais alguma pergunta? Não, hoje nós viemos aqui poder falar sobre o própolis e a gente entra também falando falamos também de frutas no último, né? Falamos de várias coisas. Aquele foi um podcast bacana, né? Aquele foi muito legal, cara. Muito legal mesmo. Todos que você faz, né, cara? Porque você tem uma energia boa, né? Você sabe que eu acredito nessa questão dessa energia. Do universo, né? Do universo e tudo, depois tudo se resume na mesma coisa, vamos dizer assim. Você tá de parabéns, cara. Você é um cara guerreiro também, né, bicho? Você não é fácil. Você tá aqui em São Paulo, mas... Às vezes o cara me pergunta, Thiago Rocha é de São Paulo? Eu falo, não, rapaz, o cara é de Tubarão, Santa Catarina, o cara vai pra São Paulo, você não para, né? Você não acomoda, você não fica só lá no celularzinho escondido, você anda mesmo, você vai atrás. É missão, né? Eu acho que a gente tem missão. Ricardo, pra concluir a nossa fala, e você que tá em casa também, preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Vou olhar no teu olho, porque eu preciso que tu também entenda isso, tá, Ricardo? Sim. Nós nos seguramos tanto para gastar R$1 que seja, R$1 só, com prevenção. A gente pensa para investir. Quer gastar, né? Agora a gente não tá nem aí. Gasta tudo que tem. Se a água bater na bunda e a gente adoecer, cara. Não, aí gasta tudo. Aí vende carro, vende casa, vende tudo. Então, as pessoas precisam aprender a investir na alimentação dela, investir na saúde delas. E assim, ó, eu vou falar uma coisa agora, eu vou me despedir. Não levem para o mal. Nos próximos anos, todos que estão me assistindo aqui estarão mais confusos em saúde do que quando não sabiam nada. Tá tanta gente falando de saúde, que não tem problema, mas tanta confusão, Ricardo. 60% do meu trabalho é estudar o que estão ensinando errado na internet, cara. Pois é, não era pra ser assim, né, não cara? Era, não entra cara. no consenso. Não entra. E assim, ó, eu tenho um exame para mim. Eu tenho um exame, fiz exame. Vai no médico, pô. Não vai no Google. O Google não sabe de exame. Vai no médico ver o exame. Entendeu? O nutricionista sabe de exame? Sabe. Se ele for especialista, sabe. Mas a minoria. Vai no médico. O médico estudou exame. Entendeu? O médico é uma autoridade. Entendeu? Então, cuidado. Siga 2, 3 pessoas. Eu mesmo sigo 3 pessoas. 3 pessoas na área de saúde. Não vou seguir todo mundo. Para que você? Primeiro que eu vou perder tempo, né? E segundo que eu vou seguir só quem realmente eu concordo. Se você confia em algum profissional, que siga ele. Não fica com esse negócio aí que daqui a pouco é shorts, é muita coisa, cara. E outra coisa, você falou também uma coisa certa aí. Um detalhe também que nós temos que desenvolver na gente, todos nós, é um pensamento crítico sobre as coisas. Igual você falou. O cara vai lá, lança um suplemento de cafeína. Não pode tomar, te dar energia. E agora?
Aí você já falou. Então, assim, você vê que você fala quando a cafeína entra no corpo e qual o efeito que ela causa, que ninguém quer falar nisso. Por isso você falou dessa confusão aí, ó. Um fala que cafeína é bom, outro fala que cafeína é ruim, mas você tem um argumento de por que aquilo ali realmente então, assim, ó, excesso. Então a gente vai entrar num pior do momento, tá? Que agora a gente não sabia nada 10 anos atrás, agora a gente tá com tanta informação que vai dar a mesma coisa, e saber nada de novo, tá? E no final, quem que vai ficar aqui? O médico, que é o profissional capaz de interpretar o exame de verdade. Não tô falando que outros não conseguem interpretar, não é sobre isso aí, tá? Eu só tô falando que nós precisamos seguir mais isso. Entendeu? Não fica no Google vendo tal coisa, né? Porque às vezes tu não sabe. Não sabe interpretar. O médico sabe interpretar. Tá? Bem, como você falou, o médico é a maior autoridade de saúde que existe e eu concordo com você e a clínica também é soberana. Bom, muito bem. Chegamos ao fim do nosso bate-papo. Hoje o bate-papo, naturalmente, ele seria mais curto, porque ele é um bate-papo temático. Eu não quis nem ficar te fazendo essas perguntas que eu faço em todos os episódios. Deixa para um outro, né? Claro. Quando a gente fazer ele misturado e tal. Então, deixamos só aqui no própolis, foi um pouquinho no mel, na geleia real e tal. E fiquei feliz de ter aceitado o convite mais uma vez. Pode fazer suas considerações que eu vou também encerrar por aqui. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, pessoal de casa. Deus abençoe você, Deus guie você, Deus te guarde, tá? Então, eu tenho pregado uma medicina natural profunda, mas também tenho pregado um Deus curador, um Deus restaurador, um Deus que pode e te entende perfeitamente. Faz a tua parte. Faz a tua parte. Pratica o que eu estou falando e faz a tua parte. Eu tenho certeza que Deus vai restaurar a tua saúde. E não vai demorar muito. Você vai depois contar depoimentos como foi bacana não só confiar na natureza, mas confiar no Deus da natureza. Não confiar só no médico, mas confiar no médico dos médicos. Eu acho que você vai seguir o melhor caminho que você está seguindo agora. Muito bem, é isso aí. Então, para você que ficou até o final, não esquece aí de deixar o seu like, de compartilhar esse conteúdo, tá? E até o próximo episódio, se Deus quiser, e Ele há de querer.